Olá, olá pessoal do sexto ano, espero que estejam todos bem por aí. Aqui a gente está fazendo vídeo de retomada de conteúdo para avaliação bimestral que vai ser nessa terça-feira, dia 26. Vão cair os capítulos 7, o Antigo Mundo Grego, e 8, a Civilização Grega. Então, são dois capítulos, ambos falando de Grécia. Vamos passar pelos temas rapidinho, lembrando que se você estudar anotando, e trouxer essas anotações para mim, tipo seu roteirinho de estudo, ele vale 10% da nota da prova na prova. Então, ele vale até 0,40, tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro capítulo que a gente vai estudar é o 7, que é o Antigo Mundo Grego. Aqui a gente já tem alguma noção do que a gente vai falar, né? Então, a gente tem na imagem uma região montanhosa e uma construção aqui no alto que a gente vai falar também de arquitetura do mundo grego, tá? Então, para começar, na página 159, o livro ele divide a Grécia Antiga em 5 períodos, que são eles: o período pré-homérico, o período homérico, e aqui eu preciso explicar por que aparece esse nome homérico. Esse nome homérico é de um homem chamado Homero, que tem a estátua dele aí na lateral da página. Esse homem foi o homem que escreveu dois livros muito importantes para a Grécia Antiga, que são os livros A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é aquele livro que vai contar a Guerra de Troia, que nós vamos conversar adiante, e a Odisseia, que vai contar a história de Ulisses, que foi o homem que construiu o cavalo de Troia, ele retornando para sua casa. Portanto, o período pré-homérico é o período que acontece antes da Guerra de Troia, que é o período que a gente vai conhecer a sociedade micênica ou egéia ou a sociedade cretense, que é onde vai viver o rei Minos e o Minotauro. Então isso está no período homérico, tá? Depois do período homérico, vamos ter o período arcaico e o período clássico também aqui. E por último, que vai ser no próximo capítulo, o período helenístico, que é governado por Alexandre o Grande da Macedônia, certo? Na imagem, a gente tem aqui um mapa da Grécia Antiga e já aparece uma palavra interessante aqui no mapa, que é a Grécia Antiga e suas polis. Aqui cabe uma discussão já. Por quê? O que são polis? Polis são cidades-estados independentes que têm características em comum. Por exemplo, eles falam o mesmo idioma, eles têm a mesma religião, então isso tudo é comum, características comuns, porém, cidades-estados independentes. A grande questão que a gente tem que pensar aqui é por que essas cidades-estados elas são independentes? Por que não foi uma pessoa só que conseguiu governar a Grécia antiga inteira? Se você observar o mapa, a Grécia se expande e ela leva três nomes. De verde tem a Grécia continental, em vermelho, que são as ilhas, a gente chama de Grécia insular, e ali em laranjinha, onde que está Mileto, a gente tem a Grécia asiática. Aí, respondendo à questão, por que não é um governante só para toda a Grécia? Porque como a Grécia tinha ou tem a sua geografia muito montanhosa, era impossível que um governante só conseguisse governar toda a Grécia naquele período, por conta de deslocamento geográfico, tá? Então isso vai se tornar impossível. E aí o que, que eles decidem? Mantém uma cultura comum entre todos, porém cada cidade-estado tem o seu próprio governante. Dessa forma, eles vão atuar de formas separadas na sua questão política, na sua questão social, a cultura muito semelhante e num momento de um inimigo comum, eles se unem para lutar contra esse inimigo, tá bom? Então vamos lá. Os cretenses, que é aquele período que eu falei para vocês, que é o período pré-homérico, tá? Os cretenses é aquela fase que a gente vai ter a história do rei Minos, que eu contei para vocês, sobre o rei Minos que vai querer ser o rei mais poderoso da Grécia, porque como cada cidade-estado ela era independente,
sempre havia uma cidade-estado que se destacava e ela passava a cobrar impostos das outras cidades-estados. Nesse primeiro momento, a ilha mais famosa vai ser a ilha de Creta, e por isso essa sociedade pode ser chamada de cretense, pode ser chamada de Egeia, por estar no mar Egeu, que é esse mar aqui, e também pode ser chamada de Minoica por conta do rei Minos, tá? As mulheres em Creta. A gente vai conversar bastante sobre as mulheres e os escravizados nesse período, porque na Grécia Antiga, como a gente falou das polis, cada cidade-estado ela decidia a sua política. E somente em Esparta que a gente vai ver a participação das mulheres no comércio e tudo mais, né? Participando da religião e também como governantes. Aqui a gente vai ver que também em Creta as mulheres ocupavam um importante papel na sociedade, como está escrito aqui. Eu não consigo grifar o livro, mas aqui na segunda linha, espero que vocês estejam vendo. Como que a gente sabe disso? A partir de fontes históricas que são os desenhos que eles deixavam na época, tá? Os cretenses também eram politeístas e aqui é a pré-história da Grécia Antiga, tá? Os micênicos, ali por volta do ano 2000 a 1700, a gente tem a formação desse estado, que também ali a gente vai ter uma formação da Grécia com alguns povos, então os aqueus, os jônios, os dórios e os eólios, e aqui os micênicos vão ser descendentes dos aqueus, que vão chegar a essa região e montar ali na ilha de Creta a sua sociedade. Então, quando eu falo micênicos, também posso falar cretense ou o povo egeu, que é o mesmo povo da ilha de Creta ali, tá certo? Aqui tem a citação da Ilíada e da Odisseia, que eu citei para vocês agora há pouco, que é o livro de Homero, e aqui a gente tem uma imagem do cavalo de Troia, né? Um cavalo de Troia que hoje está na Turquia, do ano 2018, é uma representação aí para a gente lembrar o mito de Troia. Mais adiante, a gente vai entender agora a formação de como chega em polis, né? Então, primeiro os gregos se reuniam no que eles vão chamar de genos, né? Se escreve genos para gente. Essa sociedade ela era coletiva, e aí eles com tudo que era produzido por todos era compartilhado. E aí eles iam dividindo tudo por igual. Só que em determinado momento, como a gente conversou em sala de aula, essa sociedade vai crescendo, pessoas vão tendo atividades diferentes, e aí o governante vai dando ali suporte para os seus colegas, para os seus familiares e para quem está mais perto de ti. E a gente vai chamar esse cara de o chefe do geno, ou o geno é liderado por um cara que vai se chamar pater. Então aqui é uma sociedade patriarcal, sempre homens vão governar, tá? E mais para frente, essa cidade crescendo, ela vai se tornar uma cidade-estado grega ou uma polis, tá? Aqui, ó, pequeno núcleo urbano da polis geralmente situava-se em regiões portuárias, né? Então a Grécia é toda banhada por mar, e a gente vê aqui no topo da cidade, né, a Acrópole, tá? Onde era o lugar mais fortificado e ficava o templo, ali tomava-se as decisões políticas e também em época de guerra, mulheres e crianças elas iam para essa região. As colônias gregas. Quando a gente fala de colônia, nós estamos falando que os gregos dominaram certas regiões e fizeram colônias, que eram essas cidades ou essas regiões pagarem impostos para a Grécia Antiga. Então aqui a gente tem um mapa onde a gente tem tudo que é vermelho é colônia grega. E as pretinhas são as cidades-mães, são as polis gregas mesmo. Então eles expandiam o território, dominavam e faziam. Um exemplo disso é Portugal, o que fez com o Brasil no ano 1500. Domina politicamente e governa. Atenas e Esparta, que são as duas maiores polis que nós vamos conversar aqui.
Em Atenas, vamos fazer um parâmetro aqui, então, entre Atenas e Esparta. Primeiro, política. A Esparta era uma diarquia, tinha 2 reis, e Atenas era uma monarquia, apenas com um rei. A educação em Esparta voltada para a guerra, educação em Atenas voltada para a educação voltada para a filosofia, para a ciência. Mulheres. Em Esparta, as mulheres têm participação política, podem ser sacerdotisas e podem participar de comércio. Em Atenas, elas já não podem, tá? Praticam uma atividade política de forma indireta, dentro de casa, dando conselhos para os seus esposos ou maridos. Em Atenas aconteceu algumas coisas que até hoje nós mantemos, como por exemplo a democracia. Só que eu tenho que apresentar a ideia de cidadão em Atenas era diferente da ideia de cidadão hoje. Então a gente precisa entender claramente o que é um cidadão. Um cidadão é aquele que tem direitos políticos garantidos. Dessa forma, na Grécia Antiga, nós vamos chamar essa democracia de democracia restrita. Por quê? Apenas algumas pessoas tinham direito à participação política. Quem eram essas pessoas? Quais requisitos tinham que ter? Primeiro, ser homens. Segundo, ser livres. Terceiro, ter pais e mãe nascido em Atenas, ser nascido em Atenas e ter mais de 18 anos. Então, com essas 5 condições, você podia participar da política em Atenas. Qual é a diferença da democracia hoje do Brasil? Hoje, na democracia do Brasil, a gente chama essa democracia do Brasil de uma democracia ampliada, onde você já nasce com direito político garantido. No seu caso, você tem 11, 12 anos, você já tem o direito político garantido, porém você só pode exercê-lo a partir dos 16 anos, tá certo? Aos 18 ela se torna obrigatória, tá? Então era isso que a gente precisa colocar aqui. Como no caso de Atenas houve essa democracia, eles também vão começar a debater reformas políticas de acordo com as classes sociais. Então a gente tem aqui alguns legisladores, que são pessoas que escrevem leis, os mais conhecidos, ou os primeiros, Drácon e Solon, né? Então que vão conseguir propor algumas reformas para que as populações mais pobres comecem a ter um pouco mais de acesso, como por exemplo, acesso ao voto, acesso a não ser mais escravizado quando ficar endividado, acesso a casamento em classes sociais diferentes, né? Então, essa é a função de um legislador, né? Propor leis. Aqui a gente tem o que estávamos conversando. Quem são os excluídos pela democracia, né? Então, escravizados não entram, metecos, que eram grupos estrangeiros, também não entram e mulheres não entram, tá? Então, era restrito apenas para homens maiores de 18, com pai e mãe ateniense, nascido em Atenas. Esparta, a gente já tem uma imagem aqui de guerreiros, né, treinando. Esses são chamados de ilotas. E a gente tem aí uma pirâmide social também bem hierarquizada. Os espartanos tinham escravizados, então eles eram escravistas. Então, na pirâmide social, nós temos aqui os espartanos ou ilotas, que são os periecos. E os ilotas, eles vão ser os escravizados porque eles são ou escravizados por guerra, né? O território que eles estavam foi conquistado pelos espartanos, ou então eles nascem filhos de ilotas e já nascem escravizados também, tá? A gente viu um processo aqui, ó, que começa nessa página, que está na segunda linha aqui, onde o menino, com 7 anos de idade, já é tirado de sua família e levado para um treinamento, onde ele retorna só com 21 anos de idade. E quando ele retorna, depois de todo o processo, no seu retorno, ele vai ganhar uma esposa, ele vai ganhar uma casa e vai ganhar 7 escravizados, né? Que são os ilotas aqui no caso. Na política, a gente vai ver que é uma diarquia, 2 governantes,
e a mulher ela tem papel importante na política espartana. Mais adiante, Atenas e Esparta vão disputar politicamente quem é que vai ser a cidade-estado mais importante da Grécia Antiga, e isso vai gerar uma guerra, que é a Guerra do Peloponeso, que a gente vai ver um pouco mais adiante. A... Antes da Guerra do Peloponeso, os persas tentaram invadir a Grécia, e essas guerras ficaram conhecidas como guerras médicas, tá? Que vai ser de 1500, ou de 550 a 330 a.C. Então é um longo período de guerra. No mapa, a gente tem aqui em verde a Pérsia, né? Toda ela. Ah, e aí ela vai se expandindo nos governos de Círio, Cambises e Dário I. Então tudo isso que você vê no mapa colorido é o Império Persa. E a Grécia também aqui que eles tentaram dominar também, né? As guerras médicas, nós sabemos que eles não conseguiram vencer os gregos e aí os gregos se fortalecem. Só que nas guerras médicas, os 300 mais fortes guerreiros de Esparta vão ser mortos. E então, Atenas vai assumir um papel de liderança dentro da Grécia e começar a cobrar impostos. O que vai acontecer? Esparta vai se reunir com Corinto, montar uma confederação que é a Liga do Peloponeso e lutar contra a confederação de Delos, que é liderada por Esparta. O que vai acontecer é o que está na sua tela, a Guerra do Peloponeso. Esparta praticamente versus Atenas com seus aliados, e aí nessa guerra Esparta sai vencedora, porém ninguém sai vencedor, porque depois da guerra um grupo de estrangeiros, que são os macedônicos, deixa eu ver se tem um mapa aqui, liderados por Felipe II, vão invadir a Grécia e dominar toda a Grécia. Então, Felipe II vai se tornar o governante de toda a Grécia. Felipe II logo morre, deixa seu filho Alexandre, que vai governar a Grécia e dominar a Pérsia nesse caso. Olha o tamanho agora do território de Alexandre. Tudo que era Pérsia, mais ainda Macedônia e a Grécia Antiga, que os persas não conseguiram dominar, né? E dessa forma, a gente conclui aqui o nosso capítulo 7. O nosso capítulo 8, sobre a civilização grega, ele é algo bem mais objetivo. Primeiro, sobre a mitologia, que a gente falou aqui da Odisseia e da Ilíada. Então, antes tem o Minotauro na sociedade minoica, que também faz parte da mitologia. Depois a gente tem a Odisseia, ou a Ilíada, que é a Guerra de Troia, e depois a Odisseia. Tá? Então, é essa relação com a mitologia. Também é importante pensar que dentro da ideia de mitologia, eles compreendiam os deuses muito semelhantes com o ser humano, fisicamente e também nos seus sentimentos, tá? O nascimento da democracia nós conversamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O legado da democracia também conversamos quando eu citei o Brasil, e aqui a gente tem imagens do Brasil. Sobre o que fica pra gente aí, né? O teatro na Grécia Antiga, eles inventaram dois gêneros teatrais, que é a tragédia e a comédia, que até hoje é o símbolo do teatro, né? E aí eles faziam teatro ao ar livre. Aqui tem uma imagem de um dos teatros, então os atores ficavam aqui embaixo e as pessoas na arquibancada para assistir. A filosofia grega, ela está relacionada à razão, a gente conversou bastante isso em sala de aula, então a proposta é melhorar o ser humano como pessoa, né? A gente tem alguns grandes filósofos que a gente citou em aula, Platão, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Tales de Mileto, e podemos citar diversos outros, mas sobrenomes a gente não cobra em avaliação. Então é mais a questão da ideia mesmo. O legado da filosofia, então até hoje a gente tem, né, diversas escolas filosóficas. Aqui a gente tem uma estátua de Sócrates, que é um primeiro filósofo, ou o mais conhecido deles, né? Quem inventa o nome filosofia foi Pitágoras.
Outras heranças dos gregos nas ciências e nas artes, a gente pode falar aí dos estudos dos astros, a gente pode falar de pinturas em cerâmicas, a gente pode falar de democracia, a gente pode falar de teatro, a gente pode falar de Olimpíadas, que eu acho que é o próximo tema aqui, a gente pode falar de arquitetura, como a gente está vendo aí na imagem, né? E aí a gente vai agora falar do último período, que é o período helenístico. Período helenístico é o período governado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande tinha como professor Aristóteles, que era um grande filósofo. Portanto, tem uma coisa muito interessante que acontece durante o governo de Alexandre, que é o que a gente chama de cultura helenística e a difusão dessa cultura grega que está nesse texto da página 208. O que vai acontecer aqui é que Alexandre, quando domina as regiões conquistadas, ele, ao invés de impor toda a cultura grega, ele faz o contrário do que outros governantes faziam. O que o Alexandre faz? Ele monta uma biblioteca, monta um centro de diálogos e de leitura e aprende a cultura daquele lugar e ensina a cultura grega. Por isso a gente tem a difusão da cultura grega se espalhando por todo o território. Quando eu falo de cultura, eu estou falando de teatro, de Olimpíadas, de arquitetura, de moeda, de democracia, de tudo que eles podiam exportar, tá certo? Então, essa difusão da cultura. Aqui tem uma imagem de Alexandre conversando com Aristóteles, e aí a gente tem essa relação do sábio, né, do conhecedor e de quem ama o conhecimento ou ama a sabedoria, que é o que o nome filosofia traz para a gente. E dessa forma, eu concluo. Espero que você estude, faça suas anotações e a gente se vê então na terça-feira para avaliação. Bons estudos, meus queridos. Até lá.